Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto de Mateus, capítulo 17, o versículo é o 21. Eu venho pesquisando pela internet e vejo que esse texto ele é muito usado por muitos pastores, pelo seu contexto. Mas vamos ver que texto que é. Mateus, capítulo 17, o versículo é o 21. Vou usar aqui a Bíblia NVI. Mateus, capítulo 17, o versículo é o 21, que vem dizendo assim: Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui no caso está se referindo aos demônios, pelo contexto e as palavras do próprio Jesus. Mas note que tem o número 80 no final do texto, que nos leva à nota de rodapé, que diz assim: Vários manuscritos não trazem o versículo 21, ou seja, o texto não existe nos manuscritos mais antigos. Mas quais manuscritos são esses? Bom, irei citar sobre eles no final do vídeo. Agora vamos na Bíblia Sagrada, Folha de São Paulo, para ver como está o texto. Vamos lá? Mateus, capítulo é o 17, o versículo é o 21. Note que do versículo 20, ele pula diretamente para o versículo 22, mostrando assim que o versículo 21 não existe. Mas, em outras traduções, será que o texto existe? Bom, vamos ver aqui na tradução do Novo Mundo como está o texto. Vamos lá? Mateus, capítulo é o 17, o versículo é o 21. Note que o texto não existe, só tem um asterístico que nos leva a nota de rodapé, que diz aqui, 17 e 21. Veja o apêndice A3. Vira aqui? Esse apêndice é no final da Bíblia que vai falar que o texto não existe nos manuscritos mais antigos. Mas, e na Bíblia do Peregrino? Como será que está o texto? Vamos lá então, Mateus, capítulo é o 17, o versículo é o 21. Note que o texto está em colchetes, assim como muitas traduções João Ferreira de Almeida, que assim fazem. Se elas colocam em colchetes, muito bem. Tem umas que nem sequer colocam em colchetes, ou seja, uma tradução, na minha opinião, horrível. Mas vamos lá, versículo 21. Mas esse tipo só se expulsa com oração e jejum. Note o asterisco no final do versículo, que nos leva à nota de rodapé. 17 e 21. Falta em muitos códice, ou seja, não tem nos manuscritos mais antigos. Quais são esses manuscritos? Bom, agora eu vou usar aqui a Bíblia israelita. Vou no mesmo texto. Mateus, capítulo 17, o versículo é o 21. Vamos lá então. Aqui está. Mateus, capítulo 17, o versículo é o 21. Note que o versículo não existe também, mas tem a numeração 461, que nos leva à nota de rodapé. Agora prestem bastante atenção. Mateus 17, 21. Correção. Uma avaliação mais cuidadosa revela que nem os manuscritos, olhem só agora, sinaítico, nem o Vaticano, nem o Efraime Rescriptus, nem o Alexandrino, que são os mais antigos manuscritos em grego do Novo Testamento, sequer contém tal passagem. Podem ver aqui? Então, fica evidente que Mateus, capítulo 17, versículo 21, não existe nos manuscritos mais antigos. É apenas uma adulteração nas Bíblias. Prestem bastante atenção nisso.
se em sua Bíblia o texto está entre parênteses ou colchete. Se assim ele estiver, significa que o texto não existe. Se assim ele não estiver, a sua tradução não é uma boa tradução. Desejo a todos que fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.